Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje, mais uma vez, com o nosso amigo Guilherme, Fala, aqui Guilherme. da Peerboat, para falar do que, Guilherme? Reversor e IPS, é isso? Falaremos então sobre pé de galinha e IPS. Certo. Mas nós falaremos aqui, pai? Não, o incrível que nós conseguimos aqui com o Guilherme para falar sobre esses propulsores num barco que é o mesmo modelo, mas com essas características de propulsores diferentes. Pessoal, vocês entenderam? É o mesmo barco, mesmo modelo. Que barco que é? Uma Schaeffer 660. Uma com pé de galinha e a outra com IPS. Então, vamos lá, nos acompanhem até o final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem e curtirem esse conteúdo. E até logo menos. Até logo mesmo, vamos lá. Aqui, pô, vem cá, Guilherme, vem cá. Guilherme, demonstra como eu posso reconhecer a casa de máquina com um sistema pé de galinha. Bom, aqui é bem básico, né? A gente tem um motor D13 com reversor, né? Que é o sistema de transmissão básico para o sistema pé de galinha. Ele fica localizado na parte de trás do motor, embora aqui o motor esteja montado de forma invertida por conta da transmissão V-Drive. Então é fácil identificar. Sempre do lado oposto das correias, né, vai estar a transmissão. E ela está aqui, né? É fácil identificar que é um reversor. E aqui sai o sistema de eixo. Tá, então dentro do que você está falando, do que é composto o sistema? Do que é composto esse sistema? Quando a gente fala motor, você falou agora o motor, falou do reversor. O que é composto? O que é o sistema que compõe um pé de galinha? Tá. O que compõe um barco com um sistema de pé de galinha é basicamente reversor, eixo, selo mecânico, que faz a vedação para a água não entrar para dentro do barco, e lá do lado de fora a gente tem o pé de galinha, tá? Onde sai o eixo e o hélice, e lá na popa o leme. Então aqui esses motores, eles são motores de 12,8 litros de deslocamento, tá? Então eles são 6 cilindros e ele é composto basicamente por esse bloco aqui, enorme, e que dá toda essa potência para a embarcação. E nesse sistema, como você está falando, da Volvo, o direcionamento do você falou do leme, né? Também tem que ser um direcionamento, um sistema também da própria Volvo? Não necessariamente. Nesse caso específico da Schaeffer 660, ela tem joystick já com um sistema de pé de galinha, o que é um sistema, é o que tem de mais moderno hoje no mercado. Então, para pé de galinha, né? Você tem o sistema de leme, também com atuadores Volvo Penta, que comunicam com o sistema de automação, né, dos motores. Então comunica reversor, comunica leme, e esse leme também comunica com o bow thruster da embarcação, para que quando você der o comando no joystick, toda essa soma de fatores seja passada para o que está acontecendo com o barco mesmo, e você consiga girar o barco em torno do próprio eixo, andar com ele lateralmente. Tudo isso você consegue com esse sistema, tendo os atuadores de leme Volvo Penta. Então aqui nós estamos diante de um equipamento da Schaeffer 660, que é a mais alta tecnologia disponível hoje Para pé de galinha. para pé de galinha. Você vê que aqui é a mesma concepção da casa de máquina, de um outro tipo de propulsão que você consegue por conta do V-Drive. Então você não perde espaço na cabine de meia nau, você não perde espaço no restante da embarcação, porque está tudo concentrado aqui. Então quer dizer que é uma engenharia do estaleiro proporcionou com que tivesse esse aproveitamento sem Isso. ter perda de acomodações, Exato. é isso? Exato. No sistema de eixo pé de galinha, a captação de água é feita pelo casco, né? Geralmente tem válvulas como aquela ali, e aqui tem um filtro de água salgada, e daqui você nota essa mangueira que já vai direto aqui para a bomba de água salgada e faz a refrigeração do motor. Guilherme, então, aqui no caso nós estamos com um sistema V-Drive, mas numa configuração
num sistema pé de galinha sem o V-Drive, como é que seria esta composição da casa de máquina? Seria bem diferente do que a gente tem aqui agora, tá? Primeiro que a gente perderia espaço dentro da embarcação, então esses motores eles estariam bem mais para frente e virados completamente do oposto disso aqui. Então a reversora estaria virada para trás e o eixo saindo angulado a 7 graus em relação ao motor para sair lá atrás. Só que isso, para você ter essa inclinação e o claro o suficiente para caber o hélice lá embaixo do casco, esse motor ele precisa estar muito mais à frente para dar o comprimento de eixo necessário para dar angulação lá atrás. Então nisso a gente perde muito espaço dentro de cabine. O ângulo do eixo, ele tem algum ganho ou perda de potência em relação a esse ângulo de saída? Ele afeta, né? A gente tem que entender que quando o eixo sai inclinado em relação ao fundo do casco, você vai ter a potência, o empuxo, né, para baixo. Então vai ter que fazer uma força para o barco começar a deslocar e planar. Então, claro, a gente tem um pouco de perda aí, mas a potência de 1000 HP está aí para suprir essa necessidade de mais potência na hora de planar. A parte dos gases, o escape, ele é por onde? Onde que nós temos esse? A gente nota os escapes aqui saindo aqui no motor de Boreste, né, no caso saindo por cima do motor e descendo ali na lateral para evitar justamente que os gases invadam a área de escapamento e causem cavitação. Qual é a manutenção nesse sistema do eixo pé de galinha? Bom, a parte de Volvo Penta, né, falando aqui de Volvo Penta, a parte de manutenção ela está toda aqui dentro da embarcação. Então você não teria manutenção na área externa, seria a troca de óleo, filtros do reversor, tudo aqui dentro, né? E assim como a manutenção preventiva comum do motor, que é tudo feito dentro da casa de máquina. Então aqui a gente tem a reversora, aqui mesmo a gente consegue fazer a troca de óleo e troca de filtros. Já no sistema de pé de galinha, eixo, essas coisas, aí tem outras manutenções, que é revisão do selo mecânico, a troca de bucha do pé de galinha, anodos da linha de eixo e tudo mais. Eixo pé de galinha, Volvo D13000 na Schaeffer 660. Perfeito. Né? Uma embarcação que tem 60 horas, é um barco novo, novíssimo, né? muito bem cuidado. Com um sistema super atual que a Volvo disponibiliza para a pessoa que tem a preferência pelo sistema de eixo pé de galinha. Perfeito, muito bem montada. Poxa, Guilherme, achei que você não ia chegar mais, rapaz. Cheguei. Pô, já tava sentadinho ali no cantinho. Eu fiquei preso lá no pé de galinha. Vim pra cá, correndo. Bacana, bacana. Guilherme, ó, é o seguinte, bom, então nós estamos aqui no porão de uma 660, com o IPS. Sim, já deu pra notar algumas diferenças. Já. Acho que quem estiver olhando o vídeo já vai notar que a concepção já é bem diferente, né? Sim, a gente O já pode arranjo das coisas. dar um spoiler, né? Se você não notou nada de diferente, a cor do motor já é diferente, Completamente. né? Mas legal. Guilherme, assim, visualmente, até aproveitando esse ponto que você falou, o que é que a gente nota que é um motor IPS? O que você, assim, de bater o olho, você fala assim, esse motor, ele é IPS? Brincadeiras à parte, tá escrito aqui, né? Mas assim, você entrando aqui na casa de máquinas, você nota já que o motor ele tá numa posição diferente do que na outra embarcação, né? Ele tá virado com as correias para frente, da forma que é o original, né? Que a gente tá acostumado a ver. Que essa daqui seria a frente do motor. Essa aqui é a frente do motor, Tá. tá? E nota que toda a parte de escape já está agregada no sistema de transmissão também. Mas isso é o suficiente para um leigo bater o olho e identificar que não é um pé de galinha? Não. O que você acha que assim é o fator que a pessoa que não conhece o leigo, ele vai olhar isso aqui e vai falar assim... Bom, ele vai entrar aqui na casa de máquina, vai olhar atrás no motor e vai ver que tem um negócio super moderno ali, diferente do que a gente está mais acostumado a ver na náutica, né?
Então, isso daqui é o que você mencionou, que é o super moderno, que de bater o olho vai chamar atenção. Isso aqui é o IPS, né? A gente chama, é o pod. Você nota que aqui tá a parte de transmissão desse motor, né? O motor acaba aqui sai um eixo cardan, que liga na rabeta e faz a parte de transmissão lá para os hélices lá embaixo. Isso entraria talvez na nossa segunda pergunta, né? Do que é composto o sistema IPS? Perfeito. Bom, o sistema IPS, ele é um sistema todo integrado de propulsão. Então ele é composto pelo cabeçote aqui, que faz a parte de leme e a parte de transmissão, frente e ré e neutro, e sistema de escapamento integrado. Você nota que o escapamento aqui, ele já vai direto lá no pod. Ele sai misturado com os gases. Tá? E aqui eu não tenho reversor? Aqui você não tem o reversor, a parte da reversão é feita aqui dentro. Tá? São engates feitos por pacote de disco, que fazem engates mais suaves, você não sente tranco. Tá tudo integrado aqui nessa unidade. Guilherme, outra coisa, você me falou que esse barco aqui, ele tá com o IPS 1200, né? Dá para ler ali IPS, aí você continuar a leitura, IPS 1200. 1200 é a potência desse bloco? Não, esse motor na verdade é um motor D13900, tá? Tá. E aí ele é equipado com o IPS, dá o nome para ele de IPS 1200. Então, se a gente focar exclusivamente no motor, nós estamos falando aqui de um motor D13, HP, exatamente. que seria o mesmo bloco do conjunto do pé de Sim, galinha. o mesmo bloco, muda a potência, ajustes de injeção, que fazem com que ele tenha 900 HP, 100 HP a menos do que o outro, né? Mas isso não muda a questão de performance, porque aqui no IPS a gente tem a equivalência a um motor com potência de 1200 HP. Bacana, muito legal. E me explica, qual que é a concepção deste motor em si? Assim como o outro, ele faz a captação de água salgada por aqui, né, pelo filtro de água salgada, passa ali, faz a refrigeração pelos trocadores de calor, tá? Sistema de exaustão aqui, onde os gases saem diretamente na rabeta, tá? E faz com que esses gases sejam diluídos na esteira, então isso traz mais conforto acústico, de odor também. Aqui, falando a respeito de posicionamento, o que muda da posição de um motor pé de galinha para esse conjunto com IPS? Acho que é possível notar que aqui os motores eles estão mais baixos, né, em relação ao teto aqui, Sim. na casa de máquina. Isso tudo porque não tem a necessidade aqui nessa instalação específica do eixo sair por baixo do motor. Então a gente consegue com que os motores fiquem mais baixos, até porque a transmissão está logo atrás ali, também numa posição mais baixa. Então fica com um espaço maior aqui, você nota que tem mais amplitude na casa de máquina, né? E é impressão minha ou o motor ele fica mais à popa da embarcação? Ele está um pouco mais a ré, sim. Você nota que lá a escada fica até numa posição diferente, justamente para poder acomodar todo aquele sistema de eixo pé de galinha. Aqui já não, aqui o motor já consegue ir todo mais para trás, fica tudo mais compacto assim no sistema, entendeu? E essa talvez seja uma característica não só desse projeto, mas do IPS em É uma si. característica do IPS fazer com que tudo fique mais concentrado. Quando a gente fala do ângulo de propulsão, o IPS ele está paralelo ao casco. Exatamente. Há algum ganho ou alguma perda em função dessa angulação da propulsão? Há um ganho considerável. Uma vez que está paralelo ao casco, né, o empuxo, ele é um empuxo horizontal, então você não tem aquela coisa de precisar planar. Além disso, o IPS também é equipado com hélices contrarrotantes. Então você tira muito mais eficiência, tem muito mais torque, e então isso consequentemente você tem uma aceleração mais rápida, você alcança a sua velocidade de cruzeiro mais rápido, e isso faz com que você tenha um ganho de performance, economia de combustível. Também há um ganho nas manobras, uma vez que o sistema IPS ele faz giros de 29 graus para cada lado, então quando você faz uma curva, automaticamente a rabeta está puxando a popa do barco, então as curvas são mais... Você consegue fazer curvas mais fechadas, mais rápidas, e isso tudo você tem um ganho de economia de combustível no final,
o que é esse ganho em relação ao propulsor? Porque você citou as hélices contrarrotantes, eu não empurro mais a água, né? Você está puxando, você pega uma água mais limpa, né? Quando você tem hélices voltados para frente, você não tem o problema de cavitação. Porque quando você tem um sistema de pé de galinha, você tem o pé de galinha e logo atrás o hélice. Então, se você notar que esse pé de galinha está na frente, o barco está navegando, e aqui você gera uma turbulência atrás do pé de galinha, isso pode gerar cavitação. Você tem uma perda de torque aí, né? Uma perda de empurro. Então, no IPS, você pega uma água limpa. Mas eu também aumentei a minha exposição às minhas hélices. Essa água limpa, quando vem algum toco, uma água suja, por conta da região de navegação que eu estou, isso também não apresenta um risco para a rabeta? Apresenta o mesmo risco que o pé de galinha. O toco ele vai vir independente se o hélice estiver virado para frente ou para trás. Então, o risco é o mesmo. Mas existe uma questão no IPS que te dá mais segurança, né? Quando você bate numa pedra, um toco muito grande, uma árvore, não sei, que causaria de repente uma quebra do seu sistema de hélice, pularia todo o sistema para cima, talvez faria algum dano no casco estrutural. Isso não acontece no IPS porque ele tem um fusível mecânico que, num caso de um atrito muito grande, ele decepa destaca, né? E aí a rabeta cai. Ele destaca a rabeta. Destaca a rabeta do casco e aí você não tem entrada de água para dentro da embarcação. Mantém a estanqueidade. Mantém a estanqueidade. O pessoal fala, a manutenção do IPS é caro, não sei quanto e tal. Bom, e aí? É caro mesmo essa manutenção? Existe grandes diferenças aqui? Existe uma diferença na manutenção entre IPS e pé de galinha, né? É claro, a manutenção do pé de galinha é toda feita na parte interna, né? Pelo menos a parte de motor Volvo, transmissão Volvo é feita dentro da embarcação. Já aqui no IPS a gente tem um certo tipo de manutenção que tem que ser feita na parte de baixo, lá do casco. Para isso você precisa docar a embarcação. Apesar do sistema ter sido feito para ficar na água, trabalhar na água, ele pode trabalhar. Ele é feito de uma liga que não oxida, então ele pode ficar na água, pode morar na água. Esquecendo fatores externos, tá? Pensando no uso normal da embarcação. Em que momento que eu teria que tirar ele da água para fazer uma manutenção, uma revisão? Por exemplo, eu tenho que trocar um óleo de rabeta, A gente costuma dizer que você não precisa tirar o barco da água para fazer manutenção na rabeta especificamente. Você aproveita uma retirada da água, da embarcação da água que você precisa fazer para uma pintura de fundo, para já fazer a manutenção na rabeta. Então, não é algo que você vai agregar não, vou precisar subir o barco para isso. Não. Você sobe o barco quando você for fazer a manutenção de fundo, e aí, geralmente, por tempo de entrega técnica, tudo coincide com a troca de óleo da rabeta. Tá, mas se a gente quiser, assim, se for, não precisa ser um prazo exato, mas uma média, você falaria o quê? Em torno de um ano, 2 anos? A validade desse óleo aí, se eu não me engano, são 2 anos. Bom, nós mostramos então o pé de galinha e o IPS. Mas e aí, no final das contas, o que é melhor? Bom, eu acho que nós não estamos aqui para tirar conclusões, né? Diante aqui de um técnico, né? Eu acho que a gente tem que só pedir para que você possa passar para a gente uma explanação das suas considerações finais, né? Ou seja, primeiramente, o barco é o mesmo, né? O mesmo modelo, é uma Schaeffer 660, a qual inclusive não teve nenhuma alteração na disposição interna do barco, mas a casa de máquina que foi o grande teste, né? Então, passa para a gente um pouquinho aqui das suas considerações sobre um e outro no aspecto seu de técnico e a questão do que o cliente pode esperar de um equipamento ou outro. O bacana é que a Volvo ela oferece as duas opções, então a gente atende os dois tipos de cliente, o cliente mais saudosista, o cara que gosta ali do sistema tradicional, do pé de galinha, e também o cara que está sempre antenado nas novidades, ele quer ali um negócio ultra moderno. Tanto o IPS agora, também o pé de galinha também com o sistema de joystick, vai muito da escolha do cliente mesmo no final. Dentro da parte técnica, quais são as vantagens hoje, sabendo que os dois têm uma manobrabilidade boa, os dois são o top daquilo que existe de tecnologia, tanto na linha pé de galinha quanto na linha IPS. Quais são as vantagens do pé de galinha?
A facilidade de manutenção, né? Você tem toda a parte de manutenção da reversora dentro da embarcação. Então você não tem nenhuma parte de troca de óleo, nem nada que precise ser feito fora da água. Tá. Claro, você vai ter a questão de manutenção da parte de eixo, pé de galinha, que não fica mais com a Volvo Penta. Então a Volvo Penta vai cuidar da parte interna ali. Eu te perguntei as vantagens do sistema pé de galinha. Agora, tecnicamente, quais são as vantagens do sistema IPS? Bom, vamos começar falando de segurança, tá? O sistema IPS, ele funciona, se você hoje bate numa pedra, um parcel, ela tem um fusível físico ali, né? Um fusível mecânico, que faz com que a rabeta caia. Claro, você precisa bater com uma certa força, né? Para que isso aconteça, tá? Temos a redução do combustível, até 30% de economia. Melhora no desempenho também, na faixa dos 30%. Então, tem algumas vantagens. Elas têm em relação ao casco, o puxo horizontal, isso ajuda muito com que a embarcação tenha uma aceleração muito mais rápida, tá? Então, redução de ruído e de... Redução de ruído, vibração nem se fala, né? É tudo montado sobre coxins, inclusive a rabeta com anéis de borracha grossos entre o casco, que faz com que o conforto a bordo seja muito superior. O custo de manutenção de um equipamento e do outro, eles são diferentes? A economia que o IPS te proporciona em combustível, se você for colocar isso na ponta do lápis, você vai estar com eles praticamente equiparados. Mas então, assim, respondendo 100% da pergunta, a manutenção do IPS ele acaba sendo um pouco mais cara? Pontualmente sim, a longo prazo não. Tá certo, eu não posso falar que o IPS tem... A gente falou do IPS 1200, ele tem 1200 HPs? Não, o IPS 1200 no caso é o nome daquele sistema. Tá. Mas a potência nominal daquele IPS 1200 que a gente visitou hoje é 900 HP. Seria certo eu falar que ele tem uma eficiência proporcional ao motor de 1200? Exatamente. Com pé de galinha? Exato. No comparativo com pé de galinha? O comparativo seria isso. Nesse motor, o D13 de 1000, ele comporta um sistema IPS? Sim, o D13000 seria o IPS 1350. 1350. Isso, ele claro. Um motor de 1350. Claro, tudo isso daqui, né, pessoal, vai envolver custos, vai envolver que nós não estamos aqui para falar sobre valores, nós estamos aqui para falar sobre o sistema. Então, no caso de um IPS, um bloco com 1000, vamos chegar até 1350. Isso. A gente pode montar essas embarcações até 120 pés hoje em dia com IPS. Então a gente monta aí com quadras, 4 rabetas ou trinca, 3 rabetas. E eu vou dar um spoiler, a gente vai agora passar a equipar embarcações ainda maiores, já entrando nos iates, mega iates. Que legal. Com o novo IPS 40, que é uma novidade que vem por aí. Que bacana. E equipado com 2 motores por pod. Mas vamos até admitir o seguinte, que dentro do que você falou, questão de segurança e questão de manutenção, o sistema do eixo pé de galinha, dependendo onde a pessoa optar em ter um barco, talvez ele terá mais vantagem. A gente tem algumas limitações em alguns locais, né? Vai muito do uso, do perfil de uso do cliente, né? Falar que um é melhor, o outro é pior, não é... Nossos produtos estão aplicados nas duas opções. Eu acho que o importante é ver o perfil de uso do cliente, o que encaixa melhor na situação dele. Tá. Mas isso, inclusive, até, desculpa, vou te interromper, mas eu vou ter que puxar a sardinha, porque isso aí só vai ser possível se a pessoa optar por um modelo de barco que o estaleiro te proporcione essa escolha, né? Porque eu acredito que muitos barcos talvez muitos estaleiros não vai poder oferecer essa opção, né? Eu acredito que alguns estaleiros não tenham essa possibilidade de você montar com as duas opções. Eu quero com IPS, eu quero com um pé de galinha. Não é todo estaleiro que vai ter isso disponível na linha de produção deles. Então agora você vai para a pergunta final. A casa de máquinas da Schaeffer 660. Como técnico, sua avaliação, tanto para um como para outro. Qual que é a tua avaliação de 0 a 10? 11. O espaço é muito, muito bom para quem faz manutenção, para quem está ali no dia a dia fazendo a parte de manutenção preventiva ou corretiva. Ter o espaço ali na casa de máquina para você mexer no motor, fazer uma manutenção da forma como deve ser feita é essencial.
Eu acho que isso tem que ser usado de exemplo. Que ótimo, pô, fantástico. Muito obrigado aí por 11, né? 11. Bom, eu acho que a sabatina tá ótima, mas acho que o Guilherme passou com louvor aí. Mas é até um momento muito interessante para a gente já convidar as pessoas para conhecer esses projetos conosco, até para a gente bater um pouquinho mais de papo e falar a respeito do que vai se enquadrar melhor para o seu perfil de uso. O Bolt Show está chegando e vai ser um prazer atendê-los, né? Estaremos lá novamente lá no stand da Schaeffer Arts. O Guilherme Na Wolfpainter também, podem me visitar lá. E deixar muito claro exatamente isso. Aqui nós não estamos para preferência, nós estamos à disposição para tirar esse tipo de dúvida e chegar a uma adequação daquilo que seria melhor para aquele usuário, né? Então nós não estamos aqui para induzir ninguém para um sistema ou para outro sistema. A Schaeffer tem essa vantagem e a Volvo também. Então, né, o beneficiado são vocês. Legal, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado por se acompanhar até aqui. Obrigado. Guilherme, mais uma vez pela oportunidade. Tá? Agora é o seguinte, né, Guilherme? Você sabe que tudo isso é feito por quê? Porque navegar é saudável. Navegar é preciso. Até a próxima, pessoal. Valeu.